Olá, boa tarde, sou Angelita Taborda, sou aluna do curso de segunda licenciatura do Centro Universitário Uninter e estou iniciando meu estágio supervisionado no ensino médio. Com a função da pandemia, os estágios sofreram alterações e viraram cursos, viraram científicos, então se adaptaram. Como tudo na vida a gente tem que se adaptar, os estágios também foram adaptados. E o meu estágio é um estágio no modo híbrido e é um curso de extensão. Terá 4 encontros iniciando hoje e a nossa temática, o nosso assunto de estudo é uma coisa que está nas nossas vidas todos os tempos. Então, que precisamos nos dar conta da grande importância que é a leitura. Então, o assunto do curso é a importância da leitura para uma boa escrita e uma boa fala. Então, cada vez mais, adquirindo o hábito da leitura, vamos melhorar a nossa escrita e, consequência disso, teremos uma fala clara, concisa e correta. Bem, então teremos 4 encontros, começando hoje, dia 1º, finalizando dia 4. Hoje é o tema central, a importância da leitura como para uma boa escrita e uma boa fala. Amanhã será os desafios da leitura na era digital. Depois temos as estratégias de leitura para ler e compreender melhor. Vamos conversar sobre isso. E a leitura como grande ferramenta de aprendizagem encerra o nosso curso. Sempre digo que nós vamos conversar com isso, que mesmo sendo um vídeo gravado, o professor não ensina sozinho e muito menos aprende. Sempre digo que a importância maior de um professor é aprender com seu aluno, passar esse conhecimento em forma de troca de aprendizagem. O que eu sei, eu compartilho, e o que o aluno sabe, ele compartilha. Juntos a gente forma essa grande aprendizagem que nos torna um ser humano que uma fala melhor e uma escrita clara e correta. Bem, então a importância da leitura para uma boa escrita e uma boa fala. Vocês já se questionaram como está a sua leitura? Eu tenho o hábito de ler? Eu gosto? Eu não gosto? O que eu gosto? Né? Leitura já me remete a livros extensos, a livros clássicos que eu não tenho tanta afinidade. Né? Começamos a nos questionar isso, o que nos deixa com prazer. A leitura tem que ser algo prazeroso, algo que vai nos dar esse conhecimento com prazer, porque tudo que a gente não faz de forma mais grosseira, que não nos afeta, nos dá aprendizagem. Então a gente tem que aprender a gostar de ler e, com isso, buscar coisas que eu tenho afinidade. Claro, como aluno, esse estágio é voltado para alunos do ensino médio, professores colegas e para o público em geral. Então, claro que às vezes quando a gente está na escola, aluno do ensino médio, que tem Enem, tem vestibular, tem aquelas leituras obrigatórias. Aquelas leituras obrigatórias é um norte para uma prova, que vão dar uma formação. O que é essa formação? Por que tem aquelas leituras obrigatórias? São formação de pontos, são épocas que vivemos, que foram leituras significantes para aquilo, que vão nos dar cultura. Então, quando a gente fica assim, tenho que ler Machado de Assis, é tão duro, é uma leitura tão rebuscada, né? Rebuscada no sentido que é mais difícil. Porque a literatura ela está muito acompanhada com a história. Então, ela reflete a história de um povo, ela reflete o que aconteceu. Então, ela anda muito junto com a história, a literatura. Consequência, a importância, essa leitura obrigatória para nos dar uma bagagem maior sobre alguns fatos marcantes da nossa história. Então, trabalhar com, eu preciso ler aquilo porque é uma leitura obrigatória. Pensa assim, é obrigatória porque faz parte de uma prova, é um conteúdo de uma prova, de uma avaliação, que é um vestibular, que é um Enem, mas tenta pensar de uma outra forma que vai te dar prazer. Eu estou lendo aquilo ali para me dar cultura, para me dar uma
abordagem de mundo, para me dar um conhecimento maior do que foi aquela época, do que aborda aqueles personagens, e com isso eu vou aprender também. Então eu tenho que pegar e criar o prazer naquelas obras que são obrigatórias, porque tudo que é obrigatório às vezes parece que é mais pesado, nos torna mais rançoso, né? Não, a gente tem que ver sempre o lado bom das coisas. E qual é o lado bom das coisas? É ver isso, o quanto eu vou aprender com aquelas leituras obrigatórias. Lá no colégio, ainda quando a gente o professor está nos dando aquelas leituras, também é uma leitura obrigatória. Pensa isso. O professor está te dando ferramentas, ele está te abrindo o teu leque de mundo. Então, quando o professor de literatura, o professor de língua portuguesa diz, olha, essas são as leituras para agora, é porque está te dando uma visão de mundo maior. Então, é importante. Então, não é desnecessário. Não é que o professor está maltratando. Não. Ele simplesmente está te fazendo ter uma visão de mundo, tá? Abrindo o teu leque. Bem? Então, isso é importante, isso é significativo. Então, não vejam como obrigação. Obrigação no fato porque vai cair numa prova, então é um conteúdo obrigado a estudar, porque senão tu vai chegar na prova e não vai saber do que se trata. Mas tentem relacionar com fatos de que eu estou aprendendo vocabulário, eu estou aprendendo a característica daquele personagem que refletia aqueles anos que eu não sabia como é que era o costume. Então, literatura com história, elas andam junto. Para aprofundar mais o meu conhecimento de história, saber mais como é que eram aqueles costumes peculiares num romance, num drama, como é que aquilo ali era abordado, né? Então, a literatura nos abre este mundo. Por isso que a importância da literatura para nos dar uma boa escrita e uma boa fala. Porque eu vou ter argumento para me dizer, essa leitura foi obrigatória? Foi. Mas eu não consegui chegar, bom, eu não gostei por causa disso e disso e disso. Eu não cheguei a me identificar com esse autor, eu não me identifiquei com essa temática, mas tu tem argumentos. Então, isso é importante. Né? Então, a literatura, ela é responsável. Então, a literatura, ela nos abraça. Com isso, a leitura é responsável por contribuir de forma significativa à formação do indivíduo. O que é essa formação do indivíduo? Ela vai nos dar cultura, vocabulário, ponto de argumentação para eu dizer o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu me interessei nesse ponto da obra, o que eu não me interessei, o que serve para a minha vida, o que não serve para a minha vida. Então, isso é importante, isso é significativo. Então, nos leva a um caminho maior. Esse caminho maior é o caminho de aprendizado. Então, esses argumentos que eu posso dizer que sei, que não sei, é o nosso caminho que está cada vez se ampliando mais. Então, viram como é importante a gente se conscientizar que mesmo lá, quando o aluno, que a gente precisa para uma prova, precisa para um vestibular, precisa para o Enem, ou o professor está nos indicando aquelas obras ali que a gente vai ser abordado ao longo do ano, quando estudante, né? E mesmo quando nós colegas, como um professor, quando a gente está formatando, né, ali pensando, clareando que livro se encaixa melhor para aquela faixa etária, o que a gente pode contribuir. O professor só quer contribuir, é uma ferramenta de aprendizagem. Então, a gente é uma ferramenta de estudo, a gente troca figurinha, como eu costumo dizer. Então, quando a gente está pensando numa obra, a gente está trocando figurinha, trocando informação. Trocando informação no sentido que eu quero que o meu aluno, eu quero que ele abra o seu mundo para a gente discutir. E ver os argumentos dele junto com os meus, o quanto fica rico esse conhecimento, o quanto fica rico a aula, quando a gente consegue fazer um debate com os argumentos positivos ou negativos, mas enriquecer com os detalhes daquele livro. Então, é importante. Fora que o nosso mundo, né, às vezes trata ali a visão de Europa, a visão da América Latina, conhecer como é que era aqueles países, olha quanta riqueza nos dá. Então, é no dia a dia que a gente vai se tornar culto, vai se tornar, e lembrando, a cultura e o conhecimento ninguém nos tira, né? Isso eu trago sempre para a minha vida. Cada vez que eu leio uma obra nova, visualizo aquele mundo, né? Em função agora da pandemia, como a gente precisa disso, né? Viajar através das letras, viajar através de um contexto, de uma obra, como nos enriquece.
e até acalma o nosso coração, a nossa ansiedade. Então, o livro, a leitura, também é uma ferramenta para nos ajudar nessa época de pandemia, né? E nos enriquecer. E nos enriquece também para trabalhar, a gente cria vocabulário, a gente sabe argumentar, a gente sabe numa reunião se posicionar sobre aquele determinado assunto. Por quê? Porque a gente já teve uma bagagem antes. Né? E pensar em leitura, pensar em literatura, não é só pensar em livros clássicos, em livros grandes. Tem diversos tipos de literatura, diversas formas de ler e clarear cada vez mais as ideias e os nossos vocabulários e conhecimentos de mundo. Então, não fiquem presos naquela obra que vocês nunca gostaram. Não, até porque eu sempre digo, a gente precisa ter maturidade para leitura. Então, se às vezes a gente não leu aquele livro naquele ano, ou começou a ler, não gostou. Né? Então, tem um livro que eu sempre tive dificuldade, que era A Arte da Guerra. Eu iniciava aquele livro e não conseguia ir adiante. O que eu fiz? Eu deixei ele de lado. Com o passar do tempo, a minha maturidade, o meu conhecimento sobre o mundo da China, o mundo do Japão, o mundo oriental, os costumes, aquilo não me agrediu tanto. Por quê? Porque eu busquei também conhecer aquela realidade, porque é um livro de oriental, né? Então, para saber como é que é aquele costume, nossa, quando eu fui reler o livro, me abriu o mundo de realmente é um livro interessante, é um livro significativo para mim. Mas por quê? Eu tive maturidade de pensar assim, não, neste momento ele não me serve. Então, o que serve para um não significa para outro. O professor dá sugestões de leitura, indicações de leitura, porque a gente já tem uma bagagem de maturidade, então a gente sabe o que aquilo ali funcionou, o que aquilo ali não funcionou, mas não quer dizer que o aluno possa pensar assim, mas aquilo ali não me serve. Ou até depois na vida adulta, né? Esse pensamento a gente leva para a vida. Só que quando a gente está aluno, a gente ainda precisa da orientação do professor, porque tem ali as suas leituras, suas provas, suas aulas de contribuição, que precisam. Então, cuidar nisso, né? A gente pode deixar um pouquinho de lado. Se tem um certo tempo, leituras do colégio, se tem um certo tempo, deixa esse por último, lê os outros, porque na leitura dos outros tu vai criando uma maturidade. Mesma coisa para a vida, né? Faz que nem eu fiz, deixei a Arte da Guerra de lado, fui buscar outros livros. Depois eu reli e vi que era só falta de maturidade mesmo e de conhecimento. E ampliou o meu mundo. Então, temos sempre que pensar nisso, né? Diversificando a interpretação, conhecimento de mundo, sempre o livro vai nos tirar esse rancinho que a gente cria às vezes, né? De não saber. Então, leitura é parte fundamental do saber. Então, não é frase de efeito. Ninguém vai encontrar a receita, nem nesse curso, nem em nenhum livro que vá. Lê por aí. O que a gente vai fazer? A gente vai tentar juntos criar o hábito da leitura. Então, isso é o que nós vamos combinar aqui, né? Que livro vocês estão lendo? Comentem para mim quais são os livros que vocês estão lendo. Sugestões. Eu vou colocar também os livros que eu estou lendo. Sim, porque eu tenho esse costume de ler mais de um livro ao mesmo tempo. Mas isso também é maturidade de leitura. Tem gente que não consegue ler um livro só. Eu tenho esse hábito de ler 2 livros ao mesmo tempo. Ou mais até. Então, são hábitos que eu adquiri ao longo do tempo. Então, fundamenta nossas interpretações, visibiliza, né? Então nos dá visibilidade, compreensão do outro nessa fase de pandemia, como a gente precisa compreender e ser compreendido. Então, qual é essa ferramenta? Na leitura, encontramos tudo isso. Então, alguns benefícios da leitura que eu busquei, alguns benefícios que vocês possam se apaixonar, quem ainda não é apaixonado pela leitura, e quem já é, se dá conta, nossa, realmente, eu estou no caminho certo. É por isso mesmo que eu sigo agarradinha nos meus livros. E dica para vocês, agarrem os seus também, porque conhecimento e cultura ninguém nos tira. Essa é a frase que eu já falei que eu levo para a vida. Né? Então, quais são esses benefícios? Né? O que a leitura vai nos dar de benefício? Pensamento mais estruturado, vai nos ajudar o nosso cérebro processa a informação e vai nos dar uma ideia clara, a gente vai conseguir ideias claras e objetivas, a gente não vai ficar confuso, a gente não vai ser incompreendido, a gente vai ter compreensão. Por quê? Porque a gente criou aquele pensamento através daquela obra ou através de outras obras, né? Não se pegamos só numa.
ampliamos o nosso vocabulário, né? E obras, pensem, sempre pode ser um jornal, uma revista, um livro clássico, né? Qualquer coisa que nos vá preencher essa lacuna que é a lacuna da aprendizagem. Sempre tem, a gente sempre tem o que aprender, todos os dias. Professor aprende, aluno aprende, e quem já passou por essa fase que não é professor, que não é mais aluno, mas que está aí no mercado de trabalho, que precisa se posicionar, precisa dar o seu pensamento, precisa se expor através de uma palestra, através de uma reunião, né? Precisa escrever. Então, isso nos facilita, isso é o benefício da leitura. A gente conseguir sair da caixinha e ampliar para o nosso trabalho, colocar para o nosso cotidiano e também para o nosso prazer. A gente precisa ter a leitura como um prazer para ver como ela é significativa. Claro, aqui eu estou vendo pontos que auxiliam, que nos esclareçam quais são esses benefícios, o que é importante, né? Porque temos que trabalhar isso, a gente tem que entender a importância da leitura. Mas quem já tem, melhor ainda, contribui com o seu livro que está lendo comigo, bota lá nos comentários. É importante vocês comentarem, principalmente isso, compartilhar. Às vezes as pessoas não sabem que livro ler, uma sugestão de livro. Ah, esse livro para mim foi muito bom. Argumentem ali, coloquem que livro que vocês estão lendo e o que deu de benefício, o que contribuiu, né? Algum vocabulário que não conhecia. Isso é significativo para a nossa leitura. Então, melhora o vocabulário, ponto mega importante, assim, ó, extremamente importante para um leitor é criar este vocabulário para uma boa escrita. A gente escreve melhor quando a gente tem conhecimento de vocabulário. E vocabulário não só palavras soltas. É ir adiante, buscar um significado, buscar o seu semelhante, né? Significado é o seu semelhante. Buscar um antônimo. O que é o contrário disso? O que eu quero dizer com isso? Eu posso pensar ao contrário. O que isso vai me acrescentar? Ideias e pensamentos. Esse pensamento crítico é um pensamento bem estruturado. Então, eu vou saber argumentar sobre qualquer assunto. Eu me saio bem. Eu não fico assim sem saber me expressar. Eu vou conseguir me dar bem numa entrevista de emprego, se eu estiver procurando um emprego. Por quê? Porque aquela pessoa vai perceber que, nossa, ele sabe se colocar, ele tem vocabulário, ele sabe escrever. Isso é um destaque a mais. Então, esse é um plus. Esse plus a mais, tu vai conseguir um cargo significativo, tu vai melhorar o teu trabalho se tu já tem um cargo significativo, né? Se tu já tem uma função, como é bom tu ser um destaque, né? Ser um funcionário de destaque, porque, nossa, que cultura, como é bom conversar com fulano. Fulano me dá conhecimento, porque a gente troca conhecimento o tempo todo. Né? Então, de conhecer lugares e culturas, né? Como eu estava falando da arte da guerra, buscar essa cultura oriental que eu não tinha, eu fui adiante, eu fui além do livro. Ir além da leitura é esses lugares e essa cultura. Né? É buscar, de repente, se interessar, ler um livro de cultura inglesa, daqui a pouco tá fazendo um curso de inglês mais aprofundado, se só tem o básico, que é necessário, buscar um espanhol, buscar um italiano, buscar um francês, né? Se aprimorar, se apegar a essa cultura para si, né? Apegar é nesse sentido de, né, grudar ela contigo. Então, não deixar escapar esses lugares. Em função da pandemia, a gente não pode viajar, um livro a gente viaja. A gente vai conhecer, a gente vai até Nova York sem viajar e conhece todos os detalhes da cidade. Ou gírias da palavra que eu queria dizer e não consigo. Por quê? Porque essa cultura, esse idioma que tem nos livros, me ampliou meu vocabulário. Olha como é prazeroso a gente dizer isso. Nossa, eu consegui entender, eu consegui reconhecer a cultura daquele povo. E assim eu consigo ter respeito pelo aquele povo, pelaquela cultura diferente da minha, que muitas vezes me agride, e consigo, nossa, é a cultura deles. Isso é a riqueza do povo deles que eu aprendi. Como é significativo, né? Eu adoro cada vez mais aprender sobre culturas. Aumenta a sua inteligência. O cérebro está sempre sendo estimulado. Quando o cérebro está sempre sendo estimulado, ele vai aumentando esse clique. Então, de uma palavra tu já consegue fazer ligação com a outra e outra e outra, e assim tu tá oxigenando o cérebro, tá dando conhecimento para ti. Então, é esse clique sempre em contato, sempre em conhecimento com vocabulários. Essa palavra eu não sei. Dica.
Cada um aprende de uma forma diferente. Então, ninguém é igual a ninguém. Não existe receita pronta na questão de aprendizagem. Então, se eu li aquela palavra e aquela palavra eu não sabia ou eu não sei, eu vou buscar saber, eu posso anotar. Eu posso marcar com marca-texto no meu livro, né? Porque isso é importante. A gente tem que admitir, às vezes a gente tem assim, eu não quero riscar o meu livro. Livro é conhecimento, é cultura. Não quer marcar com caneta, marca lápis. Mas o livro, se apeguem ao livro. Não no sentido de deixar na estante bonitinho decorando. Livro rabiscado, é estudado. Então, antigamente eu tinha isso assim, livro na estante, coitado, né? Não vou rabiscar. Gente, pra quê? Ele vai ficar lá na estante. Quem é que tá aprendendo? É a estante? Sou eu que devo aprender. Rabisquem, escrevam, se apeguem àquelas palavras. E como é que a gente pega? Nisso. Quem tem, às vezes, só lendo e, ok, aprendi, ótima forma de aprender. Mas quem, por exemplo, como eu, que eu tenho que escrever, hoje em dia eu escrevo e passem adiante. E não tenham vergonha de dizer, olha, eu tô te dando esse livro, tô te emprestando esse livro, ele tá todo rabiscado, desculpa, eu fiz umas anotações ali enquanto eu lia. Não peçam desculpa. A pessoa vai dizer, muito obrigada, certamente era uma palavra que eu também não sabia, e tô adquirindo conhecimento, tô me destacando, ia passar despercebido na minha leitura, e agora em forma de destaque, eu também aprendi uma palavra nova. Então a gente assim busca uma corrente de aprendizagem. Então não se apeguem nessas coisas de deixar o livro bonitinho na estante. Livro não é objeto de decoração, é objeto de aprendizagem e estudo. Então, eu levo sempre para a minha vida e passo adiante. Melhora a gramática. Então, a leitura também nos faz escrever e ler. Então, eu escrevi ali, eu vou passar essas informações corretas. Né? Então, eu li o texto. Então, na hora que eu for formatar e organizar o meu argumento, ele vai ser com a norma culta. O que é essa norma culta? A gramática. Né? O que caracteriza uma língua é ter dicionário e ter a sua gramática. A gramática é onde nos orienta, nos dá um norte. Então, vai nos melhorar a gramática. Porque nós não sabemos a gramática de cor. Né? A gente vai lá, consulta. E como que a gente vai saber onde é que a gente bebe dessa consulta? Não só na gramática, mas nos livros, onde a gente vai ver a estrutura da frase, a gente vai identificar o que é um verbo, o que é um advérbio, o que é um verbo de ligação que está ligando as ideias, né? O que é um advérbio de negação, tá ali, olha, isso ali está negando essa informação. Vou lá buscar o que essa palavra quer dizer, e lá, no que essa palavra vai dizer, vai dar a classe gramatical. Então, eu estou aprendendo gramática. E viram como a gramática pode ser aprendida de uma forma mais gostosa e prazerosa? Não quer dizer que a gente tem que decorar substantivo, adjetivo. Não precisa ser uma morfologia, uma sintaxe ruim que nos agrida, né? Genilda, assim, mas eu não gosto de gramática. Mas tu tá estudando gramática com o teu prazer. Porque buscando aquele livro que tu gosta, tu tá aprendendo a gramática de uma forma prazerosa. Então, volto a dizer, a gente desmistifica aquela coisa de que leitura é ruim, estudar gramática é ruim. Não, é prazerosa. Onde é que a gente busca esse prazer? Nas coisas que a gente gosta. E vamos nos dar conta que a frase vai estar escrita corretamente, que ali é o vocabulário que eu aprendi, vou aprender um sinônimo, vou ver que verbo é aquele, que sentido tem aquele verbo, aprender outros verbos também. Então, isso é melhorar a gramática. Não precisa ficar decorando, porque quando a gente decora, a gente não grava e não aprende. Não existe aprendizagem com decoração. A gente decorar é instantâneo. Aprendizagem para a vida toda. Isso ninguém nos tira. Então, temos que gostar. Peguem sempre a palavra gosto. O que eu gosto, né? Peguem esse verbo. O verbo gostar, ele tem um significado muito importante para a leitura, que eles vai nos dando maturidade. Mas como é que eu vou gostar se eu tenho uma imposição de um professor? Aquele professor pensou no que será importante e significativo para a tua aprendizagem. Busca dentro daquele livro, daquela história, o que tu gosta. E o que tu não gosta também para argumentar. Com esse fato de argumentação, tu vai saber se posicionar. Professora, isso eu não gostei por isso. Esse livro não me serve. E a professora vai contra-argumentar dizendo, serviu sim. Serviu para te dizer os teus pontos que tu não quer refletir
as coisas que tu não gosta, refletir as coisas que não são significativas e aprender que existe um diferente. E esse diferente nem sempre ele é prazeroso. Nem sempre esse diferente nos toca bem. Mas a gente respeita e entende que isso me serviu, isso não me serviu. Né? Isso vai criando a maturidade de leitura. Maturidade é saber isso. Isso me serve por isso, isso, isso. Isso não me serve por isso, isso, isso. Né? Então, o hábito da leitura vai nos melhorar essa função de polir o que eu gosto, o que eu não gosto. E nem sempre na vida tudo é gosto, né? A gente não vive só de coisa que a gente gosta, tem coisa que a gente não gosta. Mas saber argumentar o que eu não gosto naquela obra, o que eu não gostei naquilo que eu li, aquilo que me machucou, aquilo que foi forçado. Por exemplo, a Arte da Guerra, né? Que iniciou ali de uma maneira muito cruel para minha cultura. O que eu fiz? Busquei conhecer que cultura era aquela para poder respeitar e entender o livro. É assim que funciona. Vai melhorar a nossa escrita, porque com o vocabulário e com o argumento, a nossa escrita vai fluir clara, a gente já tem uma gramática, porque a gente já visualizou, aprendemos como é que escreve, o que é. Então, vai melhorar a nossa escrita. Então, na hora de fazer uma redação, na hora de mandar um e-mail, na hora de saber se expressar na escrita, a gente vai ter também. Então, fala e escrita, elas andam juntos com literatura. Por isso que esse tema é tão significativo, por isso que eu botei a importância da leitura por uma fala e uma escrita melhor. Então, a gente pensa e bem, então a gente vai fluindo, né? Pensamentos estruturados, ali fala que a gente vai melhorar, a gente vai criar pensamentos estruturados com a leitura, né? O que é? A leitura gera conhecimento, e conhecimento gera um pensamento crítico. Porque daí eu sei argumentar o que eu gosto, o que eu não gosto, o que me atraiu naquela obra, o que não me atraiu naquela obra. Né? O que me atraiu naquela informação do jornal, saber argumentar, né? Saber se expressar. Nossa, aquela notícia não me bateu por isso, por isso, por isso. Né? Ou sim, realmente, o que está ali, aquele fato que foi narrado por um repórter, aquilo sim é significativo para mim. Por isso, eu saber me posicionar. Isso é de mera grandeza, a gente saber entender o que a gente está lendo e cada vez nos aprimorarmos mais. Né? Transforma o ser humano que pensa baseado nos argumentos. Então eu me torno uma pessoa mais clara, mais significativa e mais rica quando eu sei argumentar, tanto positivo quanto negativo. O hábito de ler contribui para o desenvolvimento do senso crítico. Ele é mais apurado e mais refinado. O que eu quero dizer com isso? Quando apareceu essa escrita para vocês, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que a gente pode ter o hábito da leitura, vai nos dar esse desenvolvimento crítico. A gente vai saber argumentar. Volto a dizer o que eu gosto, o que eu não gosto. Nos torna capaz de conversar de igual para igual. A gente não se sente menos que ninguém. Porque, ele é meu chefe, ele tem... Não, se eu sair argumentar, de repente até eu vou fazer com que o meu chefe se coloque de uma outra maneira, ele pense de uma outra maneira e vá de encontro com as minhas ideias. Né? Então, a gente tem muitas coisas. Ou não vá tanto de encontro, vá ao encontro nas minhas ideias. A gente pode pensar de forma negativa, de forma positiva, né? Se discordar e concordar, não significa que eu não argumentei, que eu não me posicionei e que eu não tenho bagagem, que eu não tenho cultura porque eu tô falando. Eu tenho conhecimento, eu tenho defesa do que eu tô falando, eu tenho segurança mais ainda do que eu tô falando, porque eu aprendi, eu estudei, eu li. Eu fui atrás, eu busquei aquela cultura, eu sei do que eu tô falando. Eu me aproprio daquele conhecimento porque eu estudei, porque eu fui atrás e porque eu tive e tenho o hábito da leitura para aquele assunto e para a vida, né? Então, o que é o pensamento crítico? A gente tem que sempre pensar o que é o pensamento crítico, né? O que nos torna esse ser pensante crítico? Crítico no sentido de negativo? Não, nem sempre. Criticar não significa apontar o erro. Não, significa saber argumentar o que eu tenho a dizer sobre tal assunto. Né? Se é o assunto política, se é o assunto religião, que são assuntos mais polêmicos, né, que cada um quer defender o seu lado, a gente tem que entender o lado do outro e se posicionar com o nosso. Então, isso é um pensamento crítico. Eu tenho aquela ideia, mas principalmente eu sei respeitar a ideia do outro.
e também ajudar o outro a criar o seu. Olha, quem sabe tu lê esse livro é muito significativo para tal assunto, vai te ajudar bastante, me ajudou, a gente pode se colocar sempre como exemplo, né? O exemplo da leitura passa além do saber, não fica preso. Volto a dizer, não fiquem com vergonha de escrever nos livros, de marcar no livro, porque isso tu está contribuindo com a aprendizagem, isso tu está passando o teu conhecimento. Não precisa ser professor para passar conhecimento e aprender. Não, o ser humano está em constante aprendizagem. E como é que a gente aprende? Lendo, passando adiante, anotando, gravando, vendo o vídeo da aula, né? Pensa de novo, reflita. Isso me serve, isso não me serve? Né? Então, não aceitar qualquer informação, então, como certa, sem analisá-la antes. Então, isso é um pensamento crítico, né? Eu tô te passando essa informação. Tu vai mesmo saber se aquela leitura, se o que eu tô passando para ti é significativo. É significativo? Então, valeu a pena. Então, tu tem um pensamento crítico. Né? Procurar saber mais sobre o assunto antes de chegar a uma conclusão. Foi que nem eu fiz sobre a arte da guerra. Eu fui buscar a cultura oriental, eu fui entender o que é o imperador, o que é essa coisa que para mim era tão diferente, eu fui atrás. Então eu busquei o meu pensamento crítico. Né? Estar disposto a mudar de ideia. Gente, nós não somos pedra, né? A gente é capaz de saber se eu tô indo pelo lado da direita, o lado da direita não é o correto, eu vou desviar e vou pro lado da esquerda. Né? Às vezes a gente escuta um professor, um amigo, um colega de trabalho, né? O nosso colega da aula. O quanto a gente se enriquece com o outro. Né? A gente tem que entender que nós somos o dono do saber. A gente não aprendeu, eu sei o que é alimentação saudável. Ótimo, então eu não vou passar para diante o que é alimentação saudável, eu vou deixar ele se encher de porcaria e comer errado, porque eu sei que ele está comendo errado, mas azar o dele. Não, a gente passa essa informação, a gente busca, olha, esse livro sobre alimentação saudável me ajudou muito na minha alimentação. Quem sabe te ajude também, né? Refletir, pensar, mudar de ideia, trocar o sentido, trocar o rumo é ser um ser humano em evolução, que nós somos. E a leitura nos ajuda nisso. A gente saber como a gente se argumentar, no sentido da escrita e da fala, nesse sentido de poder ter um pensamento crítico mais aprimorado, entender o que é esse pensamento crítico, né? Pesquisar, estudar, a gente tem que ter sempre um pesquisador, sempre uma pessoa curiosa, né? Pesquisador é aquela pessoa que está em constante curiosidade, a gente está buscando saber cada vez mais o que está acontecendo. Leitura do mundo precede a leitura da palavra, afirmou Paulo Freire. Paulo Freire nos diz muita coisa sobre a leitura, nos ensina muita coisa sobre a leitura através das suas obras. E uma delas nos diz o quê? Que a leitura do mundo precede. Então, a gente amplia o nosso conhecimento de mundo, vai além das palavras. Então, é bem significativo para a nossa aprendizagem a gente ter esse prazer pelas palavras, descobrir Então, essa obra de Paulo Freire, de 1988, nos diz isso, né? Que ir além, esse conhecimento de mundo vai além das palavras. Então, Paulo Freire é uma fonte de inspiração onde a gente se alimenta. E onde é que está essa frase? Tá, a importância do ato de ler, 3 artigos que se completam, Paulo Freire. Então, aqui eu botei a referência para vocês. É um livro prazeroso de saber sobre. Quem gosta, quem quer se aprofundar mais sobre a importância da leitura, é uma indicação minha, a importância da leitura de Paulo Freire. Tá aqui a referência de 89. Em vários anos eles têm as edições, essa aqui é uma edição mais antiga, mas vale a pena. Super indico. A leitura melhora o vocabulário. Olha, voltando a falar sobre a parte agora de crescimento de vocabulário. Esse vocabulário de buscar um sinônimo, de ir além, a gente tem que ir além da leitura. Ir além é isso, é ver aquele significado daquele vocabulário, é anotar uma frase que, olha, que nem eu fiz ali com Paulo Freire, eu li a obra e, nossa, isso aqui é significativo porque eu estou trabalhando, porque eu estou falando. Então, eu vou colocar ali para passar adiante o meu conhecimento, para que a gente trocar figurinha. Né? Professora, a gente também troca muito figurinha nas colegas. Então, a gente tem que passar adiante as informações. E como é que a gente passa adiante? Às vezes, anotando no papelzinho,
né? Então, e com isso cresce o nosso vocabulário, cresce a nossa escrita. Quem tem dificuldade com a escrita de gramática lá, a parte do vocabulário, na morfologia, eu não sei se é um substantivo, se é um adjetivo, qual é a classe gramatical, o que é uma classe gramatical, tudo isso eu aprendo com vocabulário. Então, o vocabulário nos ensina, vai além da gramática. Então, e a gente aprende de uma forma melhor, que não fica aquele sofrimento, né? Pelo português a gente cria monstros que não tem. Então, a leitura nos ajuda muito a tirar isso e a crescer como pessoas cultas, crescer em forma de vocabulário, a gente saber escrever. Como é bom a gente escrever bem, fazer uma redação clara, uma redação correta, com riqueza de vocabulário, a gente vai perceber a maturidade de leitor. É importante ler com frequência, então a gente não pode iniciar e deixar de lado, que nem eu fiz com a arte, eu deixei de lado, mas eu comecei outro livro. Então a gente vai criando hábitos significativos, a gente vai aprimorando, a gente vai criando um hábito, e criar hábito é tão bom quando a gente tem prazer nesse hábito, a gente vai vendo que quando a gente cria, a gente nem se dá conta, nossa, mas eu não vivo mais sem a minha meia hora de leitura, não precisa passar um dia inteiro lendo, não, eu não, já li teu trabalho o dia inteiro, como é que tu quer que eu leia? Cria um hábito, criar esse hábito depois do meu banho, quando eu chego do meu trabalho, eu vou tomar um café e vou ler ali meia hora de leitura. Ou eu vou ler 10 páginas, ou eu vou ler o que eu consegui no dia, tô cansada, não consegui ler nada hoje, vou recuperar amanhã, ok, a gente tem que se conhecer. Também o ato de leitura é um ato de autoconhecimento. A gente buscar o que é melhor para nós, com isso a gente cria maturidade de leitura. É não deixar de ler, é entender que naquele momento eu não posso, amanhã eu recupero, mas eu recupero, porque aquilo me serve, aquilo me alimenta. O hábito de leitura vai ser um alimento para a nossa cultura. E olha, não falo assim só por falar, eu tenho esse hábito e amo, não consigo não ler. Às vezes me policio e me sinto mal. Nossa, essa semana eu li muito pouco, porque eu tive muitos trabalhos, muitas coisas, muitas tarefas que me ocuparam, eu li pouco. Mas sempre ter esse hábito de ler. Eu tenho um filho pequeno, então eu já estou desde cedo criando o hábito. Então a gente tem a nossa hora do conto. Não deu para ler naquele dia porque a mãe estava cansada, eu digo para ele, amanhã a gente recupera, lê um pouquinho mais. Mas a gente sempre vai criando o hábito, ele está na fase da alfabetização, então eu vou lendo com ele lê um pouquinho, ele lê como entendeu, eu releio de novo para ele forçar ele também a gravar aquele vocabulário. Então ele está aprendendo vocabulário, então não importa se eu estou aqui no ensino médio, como é o foco do curso, ou se eu estou nos anos iniciais, na aquisição dessa linguagem, na aquisição do hábito de ler. Mas eu estou criando. Então a gente cria de pequeno, e se não criamos antes de pequeno, criamos agora. A gente vai se habituando. E a gente também a gente é e deve ser exemplo de leitor, para nos facilitar, a gente aprender. Nossa, como ele escreve bem, como ele se coloca bem, o que será que ele só está lendo um livro interessante? Para ele, não significa que é interessante para ti, mas pode ser interessante para os dois. O negócio é ter comunicação, é conversar, é não ficar com vergonha. Eu não sei escrever aquela palavra. Como é que ele sabe tanto, né? Às vezes ele não é professor. E nem quer dizer, né? Porque professor a gente também se equivoca, a gente também erra. Por quê? Porque passou rápido, passou despercebido, a gente não releu. É importante também a gente ler se é um texto, se a gente vai apresentar, ler novamente, dar uma revisada, deixar descansar, apresentar de novo, né? A gente está em constante aprendizagem. Então, errar é natural. Desculpa, me equivoquei aqui. Troca por um sinônimo que tu tá em segurança, né? Isso como é que tu vai trocar por um sinônimo que tem segurança? Porque eu li bastante, eu tenho conhecimento, eu estudei, então eu sei quais são os vocabulários que eu devo substituir, né? Então, a leitura nos dá esse hábito, essa frequência, vai nos deixar atentos às palavras desconhecidas e vai nos dar como pesquisá-la. A gente vai ser um pesquisador, a gente vai ser um curioso. Pesquisador é aquela pessoa que tem curiosidade no aprendizado, curiosidade em saber sobre alguma coisa. E assim a gente aplica no texto. Assim a gente bota o nosso texto de uma forma clara, correta e cheia de vocabulários, de significados, né? É tão bonito a gente ler aquele texto e não ficar lendo na palavra lá, vai ser sobre mãe, ficar lendo e relendo mãe. Não, buscar sinônimos, a gente
sempre dá clareza para o nosso texto, o texto fica mais bonito, mais rico, quando a gente não repete as palavras. Repetir as palavras é um erro. E nos tira ponto, por exemplo, no Enem, no vestibular, nos tira ponto. Porque o que é esse tirar ponto? É que o leitor vai perceber, ao ler o seu texto, que tu tem pouco conhecimento de vocabulário, que tu não é um leitor. Né? Então, para contribuir com esse bom texto, se expressar adequadamente, né? Se expressar tanto oral quanto escrita. Aqui a gente pode pensar nesse vocabulário de uma forma oral e de uma forma escrita. Né? Então, aqui, principalmente no texto, ter um alto poder de interpretação, saber interpretar, como é necessário para a vida da gente a gente saber interpretar. Se for focar, por exemplo, numa prova de Enem, que é muito texto na área da linguagem, saber interpretar nem só no texto da linguagem, vai aparecer nos gráficos da matemática, da física, saber interpretar, saber o que quer dizer aquelas palavras, o que quer dizer aquele gráfico. A interpretação de texto é fundamental para a nossa vida. E como é que a gente aprende a interpretar? Com o hábito da leitura. O hábito da leitura a gente torna um bom vocabulário, cada vez a gente se enriquece mais. Então não é repetição de palavras o que eu estou dizendo. Vocês vão ver que no dia a dia de estudante do ensino médio, profissional, né, que está ali trabalhando no seu dia a dia, precisa entender, interpretar algum tema de circunstância para o seu trabalho, se é um advogado que tem muita carga de leitura dos seus textos jurídicos, precisa entender o que quer dizer, o que aconteceu no fato ali, para poder transcrever, e o que aconteceu de fato é saber interpretar, saber passar para a palavra, né? Para a palavra escrita. Como é significativo o vocabulário. Mais do que conhecer vocabulários diferentes, esses sinônimos, é necessário saber interpretar, saber empregar. Então, eu não boto palavra por palavra, eu não encho o texto de vocabulário solto e tá ótimo, tá resolvido. É saber aonde colocar esses sinônimos, né? Descobrir o que se encaixa melhor no meu texto, o que se encaixa melhor na minha fala, para ficar de forma coerente, de forma objetiva. Então, isso é importante. Ler muito, isso é o importante. Ler, ler e ler. A gente se apropriar dessa leitura. Cada vez mais que lemos, se tornamos pessoas cultas, pessoas com bom argumento, pessoas de bom papo. A gente diz, é bom, é prazeroso conversar com fulano, porque ele tem um bom papo, né? O que é esse bom papo? Ele tem um bom vocabulário, ele sabe se expressar, ele tem um pensamento crítico, ele sabe reconhecer e voltar atrás se alguma coisa está equivocada. Isso enriquece, isso é a grandeza do ser humano. Né? Então, a linguagem está dentro do nosso cotidiano, a leitura faz parte da nossa vida sem que a gente nos perceba. Né? A gente só vai mudando, a gente vai se aprimorando, a gente começa com um livro mais curtinho, lê um livro maior. O meu filho, por exemplo, está na alfabetização, o livro é mais com imagens e a letra maior, para que ele visualize aquele vocabulário. Com o tempo, lá no ensino médio, os livros já são um pouquinho maiores, né? Mas aqui que é maior, já tem mais de 100 páginas. Por quê? Porque eu já adquiri uma maturidade. Né? E quando o professor indica, ele tá querendo isso, ele tá buscando isso, que tu tenha esse argumento, essa maturidade através dos livros. Então, não levem como assim, é obrigatório. É obrigatório é só o nome. Leituras obrigatórias é só o nome. Né? Pensem sempre como um norte de uma cultura nova, um norte do vocabulário que eu vou seguir ali. Ele tá dando uma orientação, tá dando um norte, mas não quer dizer nada. E para a vida também. A gente não se focar, às vezes é só, eu sou só professora, eu vou ler livro só sobre educação. Não, livro de política, livro de culinária, a gente tem que ampliar o nosso conhecimento, né? Leitura, literatura, ler um bom jornal, a gente tem que ampliar. Não tô falando só de leitura de livro clássico, não tô falando aqui só em Machado de Assis, por exemplo. Não, tô falando de qualquer obra que nos interesse. Isso a gente vai criando hábito, né? Clássico é significativo, óbvio que nos leva ao conhecimento daquele povo, daquela estrutura. O que é um clássico? Aquilo que tem mais significativo para um povo, aquilo que chama mais atenção, aquilo que é necessário para a sociedade conhecer. O que é necessário para a sociedade conhecer acaba se tornando um clássico. Então, leiam Machado de Assis, aquela leitura um pouquinho mais rebuscada, porque era característica da época, aquele tipo de leitura, aquele tipo de pronome colocado. Né? Isso nos enriquece. A gente saber como é que era, como é que mudou, porque a linguagem, ela está em constante transformação.
né? Então, não quer dizer gírias. Gírias é outra coisa. Tô falando assim, a questão do vocabulário de pronome, voz me ser, né? A gente já não utiliza mais. O gaúcho colocar o tu em lugar de você. Isso tudo é característica de um povo, característica da época, que vai nos entender e nos enriquecer. Então, eu vou conseguir passar se eu falo tu, colocou o tu com o pronome na terceira pessoa do singular, provavelmente é um gaúcho. Por quê? Porque a gente tem esse costume. Entender que é um costume, que não é errado, que não é feio falar assim, né? Que utilizava lá o voz me ser no sentido de que depois o voz me ser se transformou em você. Viram as transformações da língua, o quanto ela é significativa e quanto a gente faz entender quando a gente reconhece e transforma e vê o que foi transformado. Isso é a leitura. Ler é uma ótima forma de desenvolver meu cérebro. Então, o nosso cérebro oxigena ele está sempre nos sugando, ele precisa ser alimentado, né? Nos transformar essa capacidade de interpretar, é o nosso cérebro que nos ajuda. Como é que a gente ajuda o cérebro a nos ajudar? Lendo, jogando informação, fazendo com que ele trabalhe, oxigenando ele, dando conhecimento para a nossa cabeça. Isso nos ajuda sempre. Vai nos ajudar a interpretar, a gente saber o que está escrito. Desde uma bula à composição lá do shampoo, a gente entender o nosso cotidiano se aplica numa interpretação de texto, né? O que aquela propaganda quer nos dizer, ver uma televisão e entender, nossa, aquilo ali está passando realmente, aquilo ali me fez pensar, né, de uma outra forma, ou concordo, discordo, saber se posicionar. Então, o mais interessante é ler nas obras veículos diferentes. Então, o que eu quero dizer? Leio um texto sobre culinária, leio um jornal de política, leio um jornal de cultura sobre moda, eu gosto bastante. Então, coisas diferentes, né? Não ficar só no teu... Como professor, eu vou ler só livro de educação. Não, eu vou ampliar o meu leque. Ampliando esse leque de vários veículos, de várias formas, me dá contato a diversos tipos de texto. Me dá conhecimento de diversas formas de expressão. Então, eu sei me posicionar na política, na culinária, eu sei me posicionar sobre o que está acontecendo no tempo, porque eu busquei informações diferentes de diversos veículos, eu não fiquei presa num assunto da vida toda, né? Claro, tem coisas que a gente gosta, um advogado vai ter livros jurídicos, claro que vai, porque é o norte dele, é o prazer dele, assim como o meu prazer é ler livros sobre educação, mas a gente tem que ampliar, a gente pode pegar uns outros minutinhos do nosso tempo e ler lá uma receita, ver o que estão falando sobre o churrasco, né? Conhecer a culinária de outros povos, como isso é significativo, né? Saber o porquê que nos Estados Unidos cresce o número de pessoas obesas, mas por quê? Porque é um costume comer hambúrguer e batata frita. Então isso é uma causa e efeito. Como é que eu sei? Porque eu li, porque eu fui buscar o conhecimento, né? Então, só nos enriquece. Então, como a leitura nos ajuda a promover essa boa escrita, essa boa fala, né? Na prática, se reflete com a expansão do nosso vocabulário. Então, cresceu lá o vocabulário, eu anotei, eu já gravei, eu já sei, eu boto na prática, né? Com isso, sempre vai aumentar a minha capacidade de interpretar e a minha capacidade de compreender o que está sendo passado. Então, essa leitura e escrita e oralidade, elas andam tudo junto. Ela nos faz crescer. Então, textos mais completos, a gente vai buscando com essa maturidade ou essa até necessidade, eu preciso ler coisas maiores, buscar mais, esse assunto me interessa, então eu vou além dele, ir além desse texto, além dessa leitura, é buscar outros, né? Isso estimula o desenvolvimento da cognição, do aprendizado. Todo mundo aprende quando tem vontade. Eu preciso ir atrás, eu preciso fazer por mim. O professor dá o norte. A gente troca a figurinha, a gente dá um norte. Quando diz lá as leituras obrigatórias, volto a dizer, estou dando um norte. Mas um estímulo. A gente estimulou, tu vai além. Né? Como profissional, até como colega de trabalho, às vezes a gente não se dá conta, né? A gente está tão mergulhado no nosso trabalho que a gente, nossa, é verdade, eu preciso voltar ao meu hábito de ler. Então, criem esse hábito, né? A compreensão, a interpretação são influenciadores, são nossa bagagem intelectual, que a gente leva para sempre. Então, criem esse hábito de ler, né? O resultado disso vai ser totalmente satisfatório e prazeroso. Então, a gente vai conseguir fazer uma escrita bonita, uma escrita clara, sem erros ortográficos, que a gente já
visualizou ali, a gente já entendeu o que aquele texto quer nos passar. Textos mais coesos, mais condizentes com aquilo que a gente quer passar, e não está tendo um monte de palavra solta sem significado algum. Então, nos passou uma informação com significado e com coerência. Ele é coerente às ideias que eu quero passar. Ele é coerente à língua portuguesa, ele é coerente a um vocabulário significativo. Eu aprendi, eu sei o sinônimo, eu fui atrás. Que prazer que nos dá, né? Quando eu tenho certeza do que eu estou falando. Né? Então, eu argumento tanto positivo quanto negativo, porque eu tenho certeza, olha, esse livro me serviu, não sei nada, ou sei tudo. Então, buscar ler sobre mais aquele assunto que eu sei menos, se aprimorar naqueles assuntos que eu sei mais, e além, sair do que está naquelas entrelinhas, saber interpretar, né, nos torna pessoas mais crescentes. A gente está sempre em crescimento. Então, o Monteiro Lobato tem um pensamento, um livro muito significativo, que ele fala em várias partes das obras dele, ele tem esse pensamento. Então, até entrevistas que ele já deu, que foram de grande valia nessa questão de leitura, que diz assim: quem não lê, mal fala, mal ouve e mal vê. Que fez uma brincadeira com o cego, surdo e mudo, né? Aqui uma alusão para a gente ter essa ideia. A gente precisa ter essa importância dessa leitura como uma meta para nós. Então, a gente buscar esse conhecimento, buscar saber o que nos interessa, o que não nos interessa. Se não nos interessa nesse momento, mas eu preciso ler, que eu busque lê-lo de uma forma que não me maltrate, que não me machuque. Não vou ler porque eu tenho que passar numa prova, eu vou ler porque eu tenho que passar num concurso, eu vou ler porque eu tenho uma reunião com o meu chefe. Mas o que isso é significado para mim? Alguém passou essa lista desses livros para ler, eu tenho que ler sobre esse assunto? Porque com certeza em algum momento ele vai me ajudar. Então, buscar o prazer da leitura. Com isso eu vou buscar crescer o meu vocabulário, eu vou ter um pensamento mais crítico, eu vou saber me posicionar a favor ou contra. Então, essa é a importância da leitura. Então, na aula de hoje eu quis dizer isso, que a importância da leitura nos faz um ser humano melhor, a gente tem aprendizagens melhores, porque mais claras, mais concisa, mais coerente com tudo que eu estou vivendo, com tudo que eu estou aprendendo. Né? A gente está todo dia aprendendo uma coisa nova, vocabulário novo. E lembrando, tem gente que gosta de anotar, tem gente que só o que eu estou falando, o que ouviu, né? Vai lá e... essa palavra eu já sei, já uso ela. Identifico, né? Uso-a de uma forma correta, vou usar sempre de uma forma segura, porque eu sei, né? Então, essa é a importância. Então, a importância da leitura para uma boa escrita, para uma boa fala, é nisso. Eu saber buscar o meu prazer, eu encontrar coesão e coerência, eu saber o porquê que aquilo ali está sendo me orientado quando é uma leitura obrigatória, porque tem essa importância para a minha vida. Agora como aluno, depois como profissional, como um colega de trabalho, poder se argumentar, como nós professores, trocar informação, saber naquele momento, olha, Paulo Freire é bom para a educação, por que ele é bom para a educação? Né? A gente saber se colocar, né? Por que eu botei ali do Paulo Freire, por que ele fala de Vygotsky, por que a gente fala desses nomes? Porque a gente leu, a gente aprendeu e viu o quanto é significativo para a área da educação. Então, por isso que a gente fala e fala com segurança. Porque a gente leu, a gente foi atrás, professor. Eu digo professor, né, quando defende com unhas e dentes. Porque a gente leu, a gente estudou, a gente sabe da importância que aquilo tem. Né? Eu li sobre o remédio tal. Eu sei que o remédio tal é bom para dor de cabeça. Então, por que eu estou defendendo? Porque eu estudei, porque eu busquei lá informação com o farmacêutico, com o médico, eu busquei conhecimento. Porque eu sei por que a caneta vermelha é boa para destacar. Porque eu fui atrás, eu vi que a importância dela para a imagem, para a visual, até assuntos corriqueiros, a importância do arroz na alimentação. Não precisa ser assuntos da vida do trabalho. Não precisa ser, por exemplo, assunto sobre a educação, sobre ensino híbrido. Não precisa ser assim para mim. Então, eu posso crescer. A gente cresce como ser humano ampliando o nosso texto, ampliando a nossa leitura, ampliando a nossa escrita. E aí criamos um pensamento crítico. Então, espero que tenham repensado como é que está a sua leitura, o seu posicionamento sobre a leitura, como é que andam os livros, que livro está lendo,
Comenta comigo, não esqueçam lá, vamos compartilhar, vamos trocar figurinha, que livros vocês estão lendo. Então compartilhem lá ou até o livro que não gostou, por que não gostou, dá uma sugestão. Vamos criar uma corrente de leitura a partir desse primeiro encontro de hoje, né? Que a gente chegue lá no dia 4 com grandes obras para serem lidas, que a gente tenha oportunidade de conhecer essas obras. Porque se a gente não lê, porque a gente nem sabia que aquele livro estava ali à minha disposição. Então, é isso que a gente vai crescer junto. Nos próximos encontros tem desafio sobre a leitura na era digital, como é que a gente anda junto com o computador, né? Que estratégias para a gente desenvolver e compreender melhor e que ferramenta a gente tem como aprendizagem. Então, isso é o que vem além. A leitura a gente tem que sempre ir além, esse gosto, buscar o prazer pela leitura. Então, essa foi a minha primeira aula que eu queria deixar para vocês, né? Esse gosto pela leitura. Como é que a gente faz, como é que a gente cria vocabulário, né? E lembrando sempre, não é receita. A leitura não é receita, o hábito de ler não é receita. Eu conversei aqui agora com vocês sobre a importância para vocês darem um clique, né? Fazer aquele ligazinho. Ah, mas é verdade, eu tô perdendo tempo. Ou entender, por que o professor me indicou aquela obra? Por que aquela leitura cai no vestibular? Por que tá aparecendo agora nos textos do Enem? Né? Para quando aparecer um assunto, qualquer assunto, eu saber escrever, eu saber me expressar. Né? Não importa qualquer tema da redação. Se eu tenho esse vocabulário, se eu tenho fontes aqui no meu cérebro guardadinho, eu abro a caixinha e vou além. Ir além do texto, né? Buscar esse conhecimento. E onde é que a gente busca esse conhecimento? Não precisa ser em textos grandes, não precisa ser em livros. Pode ser em jornal, pode ser numa revista, pode ser uma história em quadrinhos. Né? Tem histórias em quadrinhos significativas para mim. Então, buscar o que é representativo para mim. Isso vai nos deixar com um caminho amplo para seguir. Nos torna ser humano melhor, nos torna capaz de escrever. Olha como é bom a gente poder ter certeza, a gente escrever, se argumentar. Pega qualquer assunto. Esse assunto, peraí que eu já consigo escrever. E consigo escrever de forma clara e com conteúdo. Eu não vou escrever só por escrever, porque é o assunto lá do vestibular e é o tema do Enem, por exemplo. Não, saber me posicionar, saber argumentar, né? Faço um parágrafo com positivos, o outro com negativo, faço uma conclusão bonita, porque realmente eu tenho certeza do que eu estou falando. E como é que a gente busca essa certeza? Com a leitura. Não importa a minha área de atuação, não importa se eu trabalho com comunicação, se eu trabalho na área da segurança, aonde for, eu preciso criar o hábito da leitura para me tornar uma pessoa que escreve e que fala melhor. E com isso ninguém nos tira. Então, é a mensagem do curso de hoje, né? Entender essa importância e buscar os conhecimentos. Buscar ir além, buscar um livro de prazer, buscar um livro de gosto. Como é bom a gente sentar e ter aquele hábito da minha leitura daquele momento. E também, esse momento é um momento meu, né? Às vezes a nossa rotina, ela tá tão tumultuada que às vezes a gente parar, fazer um café, preparar um chimarrão, nos organizarmos, assim, né? Chimarrão também é a nossa cultura, né? Eu tenho esse hábito de preparar um chimarrão para minha leitura, dar um ambiente para aquela minha leitura. Porque se eu tô cansada, trabalhei o dia inteiro, vou me deitar na cama para ler, eu vou dormir, eu não vou ler. Então, dá a importância que aquela leitura tem. Aquele momento de leitura é o meu momento. Tirem um momento para vocês, meia hora, 15 minutos, mas o momento de vocês. Momento para ler um bom jornal, vou ler uma revista sobre moda, vou ter um momento de prazer. Se permitam isso, vai ver como fica mais leve, como fica mais prazeroso a gente se permitir. Nos permitir dar aquele tempo, aquela meia horinha, 15 minutos, mas relevante, né? E não tenham pena de riscar os livros, de marcar o livro, de dar importância para aquela palavra, porque isso é o aprendizado, isso é o que eu estou aprendendo com aquela minha leitura. E isso ninguém nos tira. Então, volto a dizer, parece
Receita não é receita, porque leitura não tem receita. O que eu posso dizer de receita? Leiam. Leiam, leiam, leiam. Não importa o que, não importa como, não importa se é o momento ou não é. Às vezes a gente não acha que não tem tempo. Eu trabalho o dia inteiro, tenho que atender filho, nanã. Criem o seu momento. A gente precisa ter o nosso momento de leitura, para aí sim a gente crescer na nossa escrita e na boa fala. Porque depois vai nos ajudar no nosso trabalho, vai nos ajudar no nosso trabalho de escola, vai ajudar a conversar depois numa roda de amigos. Então, com isso, a gente se torna um ser humano mais aberto ao conhecimento. Então, essa era a informação que eu queria passar para vocês hoje, que se alimentem da leitura. A leitura como um hábito de prazer. Então, nos vemos no próximo encontro com o assunto da leitura. Não esqueçam de comentar qual é o livro que vocês estão lendo, tá bom? Então, até o próximo encontro.